Apocalipse capítulo 2, versículos 12 até o versículo de número 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas entre os filhos ou diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Até aqui, até o versículo 17, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a porção lida da sua palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós podemos iniciar e vamos iniciar a nossa meditação na noite de hoje fazendo uma afirmação que, muito embora seja algo negativo, é uma realidade que nós não podemos fugir, que nós não podemos desconsiderar e desconsiderar jamais. Que afirmação é essa que nós queríamos fazer, a partir da qual a gente vai desenvolver a nossa introdução e, consequentemente, o nosso sermão na noite de hoje? Irmãos, amigos, Satanás, ele é um estrategista. Satanás, ele é um estrategista competente que usa várias táticas para poder derrotar a igreja de Deus, derrotar a igreja de Cristo. Não desconsidere essa realidade. É triste, mas é a mais pura realidade. Satanás é um estrategista competente que usa várias táticas para derrotar a igreja de Cristo. Em alguns momentos, ele usa a tática da perseguição, fazendo mal ao povo de Deus, fazendo mal ao povo do Senhor. Em outros instantes, ele usa a tática dos falsos ensinos para desviar o povo de Deus da verdade, para desviar o povo de Deus do caminho de Deus. E por não dizer também, em outros momentos, Satanás, ele usa a tática, vamos assim dizer, da aparência, onde ele procura dar uma certa aparência a coisas erradas com o mesmo fim, de enganar o povo de Deus e assim desviá-lo dos trajetos do Senhor. O objetivo, através destas táticas, o objetivo, através desses empreendimentos, é um só, meus irmãos, é um só, meus amigos: desviar a igreja do caminho da santidade, desviar a igreja do caminho da piedade, para que assim ela possa enfraquecer espiritualmente falando e Satanás, enfim, possa impor a sua vitória sobre o povo de Deus, sobre o povo do Senhor. E conforme nós falamos, uma das táticas principais utilizadas pelo diabo é em relação aos erros, aos desvios doutrinários, para que, uma vez que nós observemos, uma vez que nós absorvamos essas coisas, venhamos a cair na libertinagem,
venhamos a cair na carnalidade, venhamos a abraçar o mundanismo no que diz respeito aos seus valores opostos a Deus, para assim fazer um padrão de vida e nos enfraquecermos diante de Deus, nos enfraquecermos diante do Senhor. Infelizmente, essa é a grande luta que a gente trava dia após dia, uma vez que nós somos povo de Deus, uma vez que nós somos povo do Senhor. E aí, quando nós consideramos esse fato, e aí, quando nós consideramos essa realidade, a gente percebe que era a mesma triste realidade que vivenciava, a mesma triste realidade que vivenciava e experimentava os irmãos da igreja de Pérgamo, conforme nós temos aqui nesse trecho, conforme nós temos aqui nesta passagem. A palavra Pérgamo, ela vem de pergaminho. Era o material principal utilizado para se escrever livros. Inclusive, o Novo Testamento, pelo menos em parte dele, foi escrito justamente em pergaminho, que era um couro de animal liso, sobre o qual se escrevia e assim transmitia as ideias e as verdades. Então, repetindo, a palavra Pérgamo vem justamente de pergaminho, haja vista que essa cidade era uma exportadora, vamos assim dizer, desse material para que os livros, consequentemente, pudessem ser escritos. Quando nós analisamos essa igreja, quando nós analisamos aqui esse texto, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, meus amigos, um certo paradoxo, uma certa contradição. Porque dentro da igreja, no caso a igreja de Pérgamo, havia uma situação ímpar, havia uma situação peculiar. De um lado, aqueles irmãos, os irmãos da igreja em Pérgamo, eles professavam a Cristo, eles testemunhavam do Salvador, porém, eles permitiram que o mundanismo invadisse a igreja. A igreja de Pérgamo era uma igreja que estava disposta a sofrer por causa do evangelho, porém, por outro lado, abriu a porta para os falsos ensinos e para o desvio da palavra do Senhor. Daí, o mundanismo, pelo menos em parte, entrar naquela igreja e nós vermos Cristo chamando a atenção dessa triste realidade que, infelizmente, caracterizava o seu povo no passado. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, nós vamos considerar a terceira carta às igrejas do Apocalipse. Conforme nós falamos, já vimos a igreja de Éfeso, já vimos a igreja de Esmirna e hoje nós iremos considerar a carta que foi escrita à igreja de Pérgamo. E nós vamos considerar esse trecho, nós vamos considerar essa passagem dentro da perspectiva da maneira como Cristo tratou o mundanismo que infelizmente havia afetado aqueles irmãos. E aí, nós falarmos um pouco antes dessa contradição que existia na igreja. Era uma igreja que professava Cristo, era uma igreja que estava disposta a sofrer por Cristo, por outro lado, foi também uma igreja que abriu as suas portas para que o mundanismo adentrasse em relação a ela e produzisse alguns males, produzissem alguns malefícios. Então, na noite de hoje, meus irmãos, na noite de hoje, meus amigos, eu queria que nós considerássemos o seguinte tema, eu queria que nós considerássemos o seguinte assunto: a igreja de Pérgamo lutando contra o mundanismo. A igreja de Pérgamo lutando contra o mundanismo. E com base nesse trecho, com base nessa passagem, eu queria destacar 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdades, mesmo que rápidas, para que assim a gente possa aprender esses pontos relacionados a esta igreja e ver como essas verdades, elas trazem lições e implicações para as nossas vidas como Igreja de Cristo hoje, como Igreja de Cristo atual. Então, vamos lá, vamos começar a considerar essas verdades. Vamos lá, vamos começar a destrinchar alguns pontos a partir do texto que está diante de nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, observemos a apresentação que Cristo faz à igreja de Pérgamo. A apresentação de Cristo
à igreja de Pérgamo. Olha só o que nós lemos no versículo 12, especificamente o versículo de número 12. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, diz o Senhor Jesus, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Cristo se apresenta à igreja de Pérgamo. De que forma? De que maneira? Cristo se apresenta como juiz, aquele que determina sobre a vida, aquele que determina e determina sobre a morte. Se você voltar um pouco à sua Bíblia, ao capítulo 1, versículo 16, a parte A do versículo 16, você perceberá que também essa foi a forma através da qual Cristo ele se apresentou logo no início, logo na abertura da carta. Veja aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Cristo assim diz também aqui nesse texto. Tinha na mão direita 7 estrelas, no caso a visão que João tem de Cristo, e da boca, veja, saía-lhe uma espada, saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Então, a visão que João tem de Cristo, aqui em Apocalipse 1, é a maneira através da qual Cristo ele se apresenta à igreja de Pérgamo. Nos tempos de João, quando foi escrito o livro de Apocalipse, havia uma norma, havia uma lei chamada Lei da Espada. O que é isso, meus irmãos? O que é isso, meus amigos? E o que é que isso tem a ver com esse texto que nós temos diante de nós? Essa Lei da Espada, que vigorava nos tempos em que João recebeu a visão do Apocalipse, dava direito à autoridade constituída de decidir sobre a vida ou sobre a morte de uma determinada pessoa que estava sendo julgada. Era conhecida, repito, como Lei da Espada. Então, aqui, Cristo, ele se apresenta como quem tem essa espada. Aqui, Cristo, ele se apresenta como quem tem essa prerrogativa. Que prerrogativa? Ele, Cristo, é o juiz que tem o poder. Ele, Cristo, é a autoridade que tem o poder para definir sobre a vida e sobre a morte. Não no sentido físico, mas definir sobre a vida e a morte espiritual em relação a essas pessoas. Então, é por isso que nós dizemos que aqui no versículo 12, Cristo ele se apresenta como juiz, não qualquer juiz, mas conforme essa explicação que nós acabamos de dar dentro desse contexto da lei da espada, ele como juiz, Cristo tinha autoridade sobre a vida, autoridade sobre a morte. E aí, quando nós pensamos acerca disso, quando nós consideramos esse fato, quando nós consideramos essa realidade, a gente fica a se perguntar, mas por que será que Cristo se apresentou dessa forma? Por que será que Cristo ele se apresentou dessa maneira? Essa apresentação que Cristo faz de si mesmo, ela foi proposital, ela não foi acidental. Porque, diante da realidade triste que vivenciava a igreja em Pérgamo, onde os cristãos haviam afrouxado o padrão moral e, de certa forma, haviam perdido esse padrão de santidade, de piedade, de certa forma, permitindo que o mundanismo adentrasse a igreja, e o mundanismo adentrasse a igreja na forma de carnalidade, na forma de licenciosidade. Então Cristo vem dessa forma como aquele que é juiz, Cristo vem dessa forma como aquele que é autoridade em relação à vida, em relação à morte, para que os irmãos se conscientizassem diante de quem eles estavam se colocando enquanto igreja de Cristo, enquanto igreja de Deus aqui nesse mundo. Então, o objetivo de Cristo, através dessa apresentação, é causar, de fato, um impacto nos irmãos, para que eles pudessem tomar consciência, para que eles pudessem considerar o Deus diante de quem eles se prostravam e adoravam, o Deus ao qual eles serviam,
para que assim, de fato, eles pudessem levar Cristo a sério. Ele julga, ele é o juiz, ele tem autoridade, e não qualquer autoridade, mas autoridade sobre a vida, mais autoridade sobre a morte. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, há uma aplicação para nós. Há uma implicação em relação às nossas vidas. Em que sentido, meus irmãos? Em que sentido, minhas irmãs? No sentido de nós considerarmos o caráter santo, no sentido de nós considerarmos o caráter justo de Deus, para que isto desenvolva em nós uma vida de santidade. Consideremos o caráter justo, consideremos o caráter santo de Deus, para que isso nos estimule a quê? A termos uma vida de santidade, a buscarmos o padrão moral de Deus, a nos desvencilharmos do mundo, a nos separarmos da carnalidade e a vivermos em santidade e piedade em nossas vidas. Lembremos-nos, meus irmãos, que o nosso Deus não é qualquer Deus. Conforme nós observamos na sua revelação, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, ele é descrito e é apresentado ali pelos anjos como Deus 3 vezes santo, 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 santo. E é isto que deve nos estimular, é isto que deve nos motivar a termos ou a procurarmos cada vez mais desenvolver esse mesmo padrão. Muito embora, e todos nós saibamos disso, nunca vamos alcançar a santidade perfeita, nunca vamos alcançar a santidade plena na nossa vida, mas nós temos esse padrão para o qual nós devemos mirar, a fim de que nós possamos viver e viver em santidade. Não foi à toa que Pedro, citando o Antigo Testamento, ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Então nós precisamos disso. Muitas vezes passamos por determinadas situações espiritualmente contrárias. Muitas vezes a gente também afrouxa o nosso padrão de piedade, o nosso padrão de santidade, e de certa forma a gente acaba meio que se identificando com o mundo, seja por influência, seja por fraqueza espiritual ou por qualquer outro motivo que porventura nós venhamos a enfrentar. Qual o remédio para isso? Qual a atitude que nós devemos ter? O que nós devemos fazer para que nós possamos nos voltar desse mau caminho? Mirar para a santidade de Deus, considerar a sua justiça, considerar a sua perfeição, considerar a sua santidade, tê-las como padrão das nossas vidas, para que, com a graça de Deus, essa possa ser uma realidade a ser buscada ao longo da nossa existência aqui neste mundo. Então, é uma lição, é uma implicação que recai sobre todos nós. Então, em primeiro lugar, o que é que nós observamos? A apresentação que Cristo faz à igreja em Pérgamo. Contudo, o texto não para por aqui. E quando você considera a sequência da passagem, você se depara com um segundo ponto, você se depara com uma segunda verdade. Se, no momento inicial, Cristo ele se apresenta para a igreja em Pérgamo, no segundo momento, Cristo ele atenta para a situação da igreja em Pérgamo. A atenção de Cristo com a igreja de Pérgamo. A atenção de Cristo com a igreja de Pérgamo, ou em Pérgamo. Diz o seguinte, versículo 13, apenas a parte A, apenas a parte inicial. Acompanhe conosco, por favor, a leitura desse trecho. Apocalipse 2, versículo 13, a parte inicial desse verso. Diz o seguinte: conheço o lugar em que habitas. Complementa Cristo àquela igreja. Onde está o trono de Satanás? Conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás? Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós vemos que Cristo ele está ciente da situação difícil dos irmãos na igreja em Pérgamo. Cristo ele declara o seu conhecimento.
Cristo ele declara a sua ciência da dificuldade que vivenciava os cristãos lá na igreja em Pérgamo, para a qual aqui ele escreve. Tanto é que Cristo se refere à cidade de Pérgamo como a cidade onde estava o trono de Satanás. Ele não está aqui se referindo ao trono de Satanás no sentido físico, propriamente dito, mas ele está se referindo à cidade de Pérgamo como essa cidade onde estava localizada o trono de Satanás por causa da influência. A influência negativa que existia naquela cidade. Era uma influência que se opunha a Cristo, era uma influência que se opunha a Deus, era uma influência que se opunha ao Evangelho. E essa influência, ela é tão forte, essa influência, ela é tão contundente que Cristo se dirige àquela cidade como a cidade onde estava instalado o trono de Satanás. E aí, quando a gente fala sobre essa influência negativa, quando a gente considera sobre essa influência maléfica, vamos assim dizer, que infelizmente caracterizava a cidade de Pérgamo, onde estava a igreja cristã ali localizada, a gente percebe, meus irmãos, meus amigos, pelo menos 3 tipos ou 3 formas de influências negativas que faz com que Cristo diga que a cidade de Pérgamo era a cidade onde se situava o trono de Satanás. Em primeiro lugar, nós podemos chamar a atenção da influência política. Em primeiro lugar, nós podemos chamar a atenção da influência política. Pérgamo, meus irmãos, meus amigos, foi a primeira cidade dentro de todo o Império Romano onde se instituiu aquilo que era chamado de o culto ao imperador. Isso aconteceu nos tempos do imperador César Augusto, por volta do ano 29 da nossa era, por volta do ano 29 da era cristã. E o que é que se fazia dentro desse culto? Como é que se procedia dentro dessa adoração, que misturava idolatria com política? Se professava que César era Senhor. Os romanos até não se importavam se você se visse a outras religiões. Contudo, principalmente, vocês teriam que declarar, no caso, as pessoas há 2000 anos, fidelidade a César, reconhecendo como um Deus e dizendo que ele era Senhor. Foi por isso que os cristãos, eles foram tidos como maus cidadãos, porque eles se opuseram a esse tipo de prática e disseram: César não é Senhor, e sim Cristo é Senhor. E por isso muitos deles foram presos, e por isso muitos deles foram mortos, e por isso muitos deles foram perseguidos. Então, em Pérgamo existia essa influência, essa primeira influência negativa, que a gente pode ver que é a influência dentro do campo político. Mas não só isso, existia, em segundo lugar, uma influência cultural. Pérgamo era a cidade onde se localizava a segunda maior biblioteca do mundo até então. Só perdia para a biblioteca da cidade de Alexandria, no Egito. Só para vocês terem uma ideia, lá na cidade de Pérgamo havia uma biblioteca que tinha 200 mil exemplares, 200 mil livros. Talvez isso seja uma coisa não tão importante hoje, mas considere isso há 2000 anos. Então, era uma cidade cuja cultura, de certa forma, era avançada. Também, na cidade de Pérgamo, funcionava a mais antiga universidade de medicina da história da humanidade. Lá, misturado com a ciência ou com os estudos, se adorava ao deus Esculápio, que é o deus da medicina. Para quem não sabe, aquele símbolo da cobra que nós temos no símbolo da medicina
e significa justamente isso, o deus Esculápio, o deus da cura, que era adorado e que era venerado sob forma de serpente. Então, existia isso na cidade de Pérgamo e lá havia essa universidade, que dentre várias coisas se desenvolvia também atitudes místicas, dizendo que ali tinha poder de curar e curar as pessoas. Então veja, uma influência cultural misturada com misticismo. E, em terceiro lugar, havia uma influência negativa no campo religioso lá na cidade de Pérgamo. Lá se adorava aos Zeus, ou a Zeus, que é o principal dos deuses dentro da mitologia grega. Na verdade, lá na cidade de Pérgamo havia o templo dedicado a Zeus, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E todos os dias se adorava, todos os dias se cultuava a Zeus, e se não bastasse, na cidade de Pérgamo se adorava ainda mais a quase 200 outras divindades. Então era uma cidade idólatra, caracteristicamente idólatra. Então veja, havia a influência política, veja, havia a influência cultural, veja, havia a influência religiosa, e por isso Cristo chega e diz: é ali onde está o trono de Satanás. E aqui nós vemos, meus irmãos, e aqui nós observamos, minhas irmãs, uma verdade para as nossas vidas. Que verdade? Cristo, ele conhece o sofrimento do seu povo. Cristo, ele conhece o sofrimento do seu povo. Era o que acontecia com a igreja de Pérgamo. Ele estava ciente do misticismo, ele estava ciente do paganismo, ele estava ciente da opressão que os nossos irmãos ali naquela cidade, eles padeciam por causa do Evangelho. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que hoje a gente não pode se desesperar com as perseguições, com as dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos por causa do Evangelho. Quando você considera essa realidade da cidade de Pérgamo, quando você considera que era isso que os irmãos enfrentavam dia após dia, você chega à conclusão que o possível sofrimento que porventura você venha padecer por causa da palavra, ele é muito pequeno em relação ao sofrimento que irmãos nossos viveram e viveram no passado. Nesse período mesmo, por exemplo, nós aqui da nossa cidade temos essa opressão, vamos dizer assim, pagã, por causa das festas pagãs. Temos essa opressão, vamos dizer assim, mundana, por causa das festividades. É uma realidade, mas quando você compara com aquilo que se passou na vida dos nossos irmãos no passado, é fichinha o que a gente sofre, é fichinha o que a gente padece. E aí nós percebemos que mesmo numa situação como essa, mesmo numa circunstância como essa, nós não devemos nos desesperar. Por quê? Porque Cristo, ele também sabe de possíveis dificuldades que porventura nós venhamos enfrentar por causa do nosso testemunho, por causa da verdade da palavra do Senhor. Então, aqui nós observamos, em segundo lugar, a atenção de Cristo para com a igreja em Pérgamo. Contudo, meus irmãos, meus amigos, o texto ele não para por aqui. Em terceiro lugar, nós vemos os elogios que Cristo ele faz à igreja em Pérgamo. Os elogios que Cristo faz à igreja em Pérgamo. Veja aí o que nós encontramos no mesmo verso 13, só que não na parte inicial, e sim na parte final. Apocalipse capítulo 2, versículo 13, a parte B desse verso. Diz o seguinte: em relação aos irmãos da igreja em Pérgamo: e que conservas o meu nome, o nome de Cristo, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde Satanás habita. Então, aqui
na segunda parte do versículo 13, nós observamos, meus irmãos, nós observamos, meus amigos, o reconhecimento que Cristo faz das qualidades dos irmãos na igreja em Pérgamo. O reconhecimento que Cristo faz das qualidades dos irmãos da igreja em Pérgamo. Observe, conforme nós falamos no ponto anterior, apesar das dificuldades que aqueles irmãos sofriam, eles mantiveram firme o seu testemunho, eles mantiveram firme a sua confiança em Jesus, e essa postura audaciosa, essa postura corajosa, ela se deu por parte daqueles irmãos diante de circunstâncias contrárias, conforme nós falamos. Não obstante a influência política, não obstante a influência cultural, não obstante a influência religiosa, eles mantiveram firme o seu testemunho em relação a Jesus. Na verdade, ainda nesse trecho aqui do versículo 13, Cristo ele reforça esse elogio que ele faz àqueles irmãos, mostrando um fato que havia ocorrido provavelmente com o pastor daquela igreja, Antipas, ao qual Cristo aqui ele faz menção. Diz a história da igreja que, num certo momento, esse Antipas que é mencionado aqui, não como qualquer pessoa, mas como uma testemunha fiel de Jesus Cristo, ele foi colocado num grande boi de bronze e posto no fogo, e ali ele morreu queimado, na verdade cozinhado, mas ele não abriu mão da sua fé. Então, esse fato, essa ocorrência triste, negativa, ela é citada por Jesus para corroborar o que ele havia falado dos irmãos quanto à sua firmeza, quanto à sua perseverança, quanto à sua segurança, não abrindo mão de Cristo, não obstante a dificuldade que eles vivenciavam por causa de Jesus Cristo. Então, nós observamos justamente isto. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, a gente aprende uma lição para nós. Que lição a gente aprende? Na verdade, que verdade a gente relembra para nós? É através do sofrimento, meus irmãos. É através do sofrimento, minhas irmãs, que a nossa fé, ela é testada. É através do sofrimento, é através da perseguição que a gente padece por causa do Evangelho, que a nossa fé, ela é e é provada. Conforme nós falamos, e é do conhecimento geral de todos nós, é muito bom, meus irmãos, mas é muito bom mesmo, minhas irmãs, se virmos, professarmos, declararmos a pessoa de Cristo quando nenhum tipo de situação difícil é gerada na nossa vida. Por outro lado, quando isso não acontece, é mais desafiador, que é justamente o que a gente vê aqui por parte dos irmãos da igreja em Pérgamo, que deve ser a mesma atitude que eu, que você devemos ter ao longo da nossa caminhada cristã. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, a gente acaba passando pelo vale da perseguição. Muitas vezes a gente acaba passando pelo vale da provação. Para quê? Para que a gente possa permanecer firme e, após a nossa firmeza, a nossa fé, ela venha a ser aprovada. Como alguém já disse no passado, nós somos provados dentro da permissão de Deus, para que Deus possa aprovar a nossa fé. A grande questão é que muitas vezes a gente não quer aceitar esse desafio. A grande questão é que muitas vezes a gente não quer ser provado. A gente quer viver a religião vida mansa, onde nada foge ao controle, onde nada é difícil, onde a gente não se opõe ao mundo e a gente continua a viver em paz com o mundo. Não, essa não é a realidade prescrita. Essa não é a realidade recomendada na palavra. Então, se eu, se você, se todos nós queremos ter a nossa fé provada, para que a nossa fé venha a ser aprovada, muitas vezes a gente tem que ser submetido a circunstâncias difíceis, contrárias, atribuladoras, para que isso de fato venha a se confirmar em nossas vidas.
foi o que aconteceu aqui aos irmãos da igreja em Pérgamo. Na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, a história da Igreja de Cristo é uma história de sangue. Eu sempre gosto de dizer isso. A história da Igreja de Cristo é uma história de sangue, onde muitos, mas muitos mesmos, sofreram, até pagando com as suas próprias vidas, por causa da fidelidade que eles tiveram em relação ao Evangelho. Só um parênteses aqui, dentro desse ponto, há um livro, talvez ele esteja até disponível gratuitamente na internet. O Livro dos Mártires, o nome é esse mesmo. O Livro dos Mártires, de Fox. E ali você vai ter algumas histórias, alguns depoimentos de casos que nos cortam o coração, de pessoas que sofreram, de pessoas que morreram, mas não abriram mão da sua fé e do seu testemunho. Queira Deus que essa realidade venha a ser vista em nós, sobretudo no futuro, quando se avizinha perseguição sobre a Igreja de Cristo. Eu estava até conversando com o irmão, hoje no início da tarde, mostrando justamente isso. Não esperemos dias tranquilos, não esperemos dias fáceis. Na medida em que a história da salvação, ela vai se consumando, a perseguição, ela vai chegando para a igreja. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então veja, aqui no terceiro momento, você observa justamente isso, os elogios de firmeza, de fé, que Cristo ele fez aos irmãos da igreja em Pérgamo. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, há um quarto ponto para o qual eu queria chamar a nossa atenção na noite de hoje. Olhando aqui para esse texto, olhando aqui para essa passagem, em quarto lugar, você também observa a acusação de Cristo contra a igreja em Pérgamo. A acusação de Cristo contra a igreja em Pérgamo. Veja o que nós encontramos nos versículos 14 e também no versículo de número 15. Apocalipse 2, verso 14 e 15, a acusação de Cristo contra a igreja em Pérgamo. Diz o seguinte: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Versículo 15. Outrossim, também tu tens os que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos nicolaítas. Então, aqui, Cristo ele aponta alguns erros. Cristo ele aponta alguns pecados. Cristo ele aponta alguns equívocos existentes na igreja de Pérgamo. É interessante que é até uma contradição. Nós acabamos de ver os elogios que Cristo fez àquela igreja. Elogios que giravam em torno do fato deles professarem a fé em Cristo, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de dificuldades. Contudo, mesmo diante dessa situação favorável, aqueles irmãos, eles decaíram da doutrina e abriram portas para que o pecado adentrasse a igreja. Conforme nós temos aqui nesse trecho, versículo 15, versículo 14, versículo 15, Cristo ele cita Balaão, que é um dos personagens que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Sobretudo no livro de Números, capítulo 21 até o capítulo 25 e depois o capítulo de número 31, quando Balaão ele incita os israelitas a se misturarem com moabitas para poderem não só se prostituírem, mas também adorarem aos deuses pagãos. Você vê essa história justamente lá. Números 21 a 25, depois Números 31. Depois faça essa leitura para que você possa chegar a essa conclusão.
Contudo, não havia apenas estes que aceitavam a doutrina de Balaão. Conforme Cristo também cita aqui nesse trecho, ele fala que havia naquela igreja o chamado grupo dos Nicolaítas, que ele já havia falado também lá na igreja em Éfeso. Em resumo, o que é que essas pessoas defendiam? Defendiam a fornicação, defendiam o adultério, e a filosofia deles, dos Nicolaítas, era basicamente a seguinte: peque, 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 porque quanto mais pecado, mais graça. Quanto mais pecado, mais perdão. E aí eles viviam dentro de um padrão rebaixado, completamente contrário àquilo que ensina a palavra do Senhor. É por isso que nós dizemos que houve um afrouxamento doutrinário em relação à igreja de Pérgamo, e na medida em que há esse afrouxamento doutrinário, há a entrada, a introdução de uma postura carnal, licenciosa, mundana, desrespeitosa, que foi aceitada por parte daqueles irmãos, por parte da liderança daquela igreja. Então, aqui nesse trecho, aqui nessa passagem, a gente aprende uma verdade, a gente aprende um princípio que é extremamente importante, que é fundamental para as nossas vidas. A permissividade, meus irmãos, a permissividade, minhas irmãs, sempre coloca em risco a santidade da igreja. Não esqueça essa frase, não esqueça essa frase. A permissividade sempre coloca em risco a santidade da igreja. Este foi o caminho percorrido pela igreja de Pérgamo. Foi diferente do que aconteceu com a igreja de Éfeso, que não aceitava essas falsas doutrinas, que não aceitava esses falsos ensinamentos. Mas com Pérgamo foi diferente. Abriram mão, afrouxaram. E aí, o que foi que aconteceu? O pecado, ele se alastrou e se alojou na igreja. E aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, há uma lição, há uma implicação para todos nós. Que lição, que implicação? A necessidade de nós sermos incisivos, a necessidade de nós sermos firmes na luta pelo bom ensino e pelas boas tradições cristãs, porque do contrário, se afrouxamos o ensino, se afrouxamos a doutrina, nós estaremos abrindo a porta para que o mundanismo ele também entre em nossa igreja. Não pensemos que somos melhores do que a igreja em Pérgamo, não, jamais. Eles viviam dentro de uma cidade extremamente influenciável no sentido negativo. Infelizmente, eles permitiram que esses falsos ensinos se disseminassem e eles prejudicaram por completo a igreja. A carnalidade, o desrespeito, o padrão moral baixo foram características negativas que infelizmente marcaram aquela igreja. É claro, meus irmãos, é claro, minhas irmãs, quando você segue por esse caminho, lutando pelo bom ensino, lutando pelas boas tradições, você vai ser alguém impopular, inclusive dentro do meio cristão. É claro que quando você assume essa postura doutrinária sadia, você vai andar sozinho, porque as pessoas não desejarão estar junto de vocês. É claro que também, quando você adota, quando você abraça doutrinas sadias do Evangelho, você vai viver sob ataque, inclusive daqueles que se dizem cristãos. Contudo, é o melhor caminho para você preservar a igreja do erro, do engano, do pecado, da carnalidade, e assim podermos seguir em fidelidade no caminho de Deus, no caminho do Senhor. Então aqui nós vimos as acusações que Cristo faz contra a igreja em Pérgamo. Mas não só isso. Em quinto lugar, nós observamos um quinto ponto, uma quinta verdade aqui nesse trecho. Se de um lado, conforme nós acabamos de ver, Cristo ele confronta a igreja de Pérgamo com os seus pecados, em quinto lugar, nós vemos a correção de Cristo para a igreja em Pérgamo. A correção de Cristo para a igreja em Pérgamo.
Veja o que nós encontramos no versículo 16. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 16. A correção de Cristo para a igreja de Pérgamo. Diz o seguinte: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Cristo, ele chama a igreja de Pérgamo ao arrependimento. Cristo, ele chama a igreja de Pérgamo à correção. O fato de eles terem permitido que o mundanismo, que a carnalidade, que a licenciosidade adentrasse a igreja, não fechava a porta daqueles irmãos para o recebimento do perdão, para a experiência da graça, para que eles pudessem viver uma nova vida novamente em Cristo Jesus. Contudo, havia uma condição: eles precisavam se arrepender. Havia uma condição: eles precisavam se corrigir. Havia uma condição: eles precisavam colocar para fora aqueles que haviam disseminado esses falsos ensinos naquela igreja. E aqui nós observamos essa verdade. Aqui nós observamos esse princípio. O remédio do perdão de Cristo, ele está sempre sendo oferecido para nós. Contudo, exige arrependimento e mudança de vida. O remédio do perdão de Cristo, ele está sempre sendo oferecido para nós, porém requer a necessidade de arrependimento e de mudança de vida em relação às nossas vidas. Somos pecadores, vamos pecar. Continuaremos pecando, continuaremos falhando no caminho de Deus, no caminho do Senhor. Não fomos perfeitos, não somos perfeitos, não seremos perfeitos. Lutaremos contra pecados, os mais variados possíveis. E às vezes alguns específicos, como acontecia aqui na igreja de Pérgamo. Mas nem por isso acabou a esperança. Nem por isso Deus não é bondoso para conosco e fecha a porta do perdão. Não, muito pelo contrário. Ele nos perdoa, ele oferece sua graça, ele oferece a sua misericórdia. Porém, conforme nós observamos aqui, ele requer de nós que nós nos arrependamos. Ele requer de nós que possamos corrigir a nossa vida. Ele requer de nós que nós possamos nos consertar diante do Senhor. Pode ser dentro da área sexual, como acontecia aqui na igreja de Pérgamo. Pode ser em qualquer outra área ou em quaisquer outras áreas que, porventura, estejamos fraquejando no nosso caminhar com Deus. Há perdão, meus irmãos, há perdão, minhas irmãs. Contudo, nós devemos nos arrepender, nos entristecer, mudar os nossos maus caminhos, para que assim o perdão de Cristo seja uma realidade da nossa vida. Então busquemos esse perdão através da mudança, busquemos esse perdão através do arrependimento, e seja o que for que porventura nós estejamos cometendo contra Deus, venha receber de Deus o perdão, e assim nós possamos seguir dentro da graça e dentro da misericórdia do Senhor. Então, aqui, em quinto lugar, nós vimos a correção de Cristo para a igreja de Pérgamo. E fechando, meus irmãos, meus amigos, em último lugar, em sexto lugar, o que é que a gente vê? O que é que a gente observa aqui nessa passagem? A promessa de Cristo para a igreja de Pérgamo. A promessa de Cristo para a igreja de Pérgamo. Veja aí o que nós encontramos no versículo 17. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, fechando aqui esse trecho. Diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aqui nesse verso, fechando aqui a passagem, nós observamos, meus irmãos, meus amigos,
Cristo prometendo bênçãos à igreja de Pérgamo. Nós observamos Cristo prometendo bênçãos à igreja de Pérgamo. A bênção da comunhão, a bênção da segurança e a bênção da intimidade. Não esqueça, a bênção da comunhão, a bênção da segurança e a bênção da intimidade. Apesar de todas as dificuldades, apesar da imoralidade, apesar da devassidão que existia naquela igreja, uma vez que eles se arrependessem, uma vez que eles corrigissem os seus caminhos, uma vez que eles se voltassem para o Senhor, o próprio Senhor os abençoaria dentro desses 3 tipos de bênçãos. Em primeiro lugar, a bênção da comunhão. É prometido àqueles irmãos o maná escondido. O maná, como todos nós sabemos, era o alimento com o qual Deus supriu as necessidades dos israelitas lá na peregrinação durante 40 anos antes de chegar na terra prometida. O maná, meus irmãos, o maná, minhas irmãs, representava a comunhão com Deus através da refeição. E era isto que Cristo estava prometendo àqueles irmãos. A comunhão com Cristo, a comunhão com o Salvador. Então Cristo, ele promete que nos céus, nós que somos seu povo, cearemos com ele, para com ele manter comunhão para todo sempre. É a primeira bênção, é o primeiro benefício, a bênção da comunhão. Mas não só isso, há uma segunda bênção que nos é prometida aqui nessa passagem, que é a bênção da aceitação. Veja que Cristo promete uma pedrinha branca para quem se arrepender dos seus pecados e se voltar dos seus caminhos maus. Aqui, essa figura, ela é extraída de todo o roteiro, vamos assim dizer, que se desenvolvia ao longo dos julgamentos nos tempos em que o livro de Apocalipse ele foi escrito. Principalmente no momento em que se dava o veredito final, em que os jurados eles votavam a favor da absolvição ou da condenação daquela pessoa que estava sendo condenada. Então, quando, na visão dos jurados, aquela pessoa recebia a absolvição, eles colocavam uma pedrinha branca diante de si. Quando, por outro lado, eles entendiam que o julgado ele precisava, ele merecia condenação, eles colocavam uma pedrinha preta e no final se fazia as contas. Se tinha mais pedra branca, se tinha mais pedra preta, para quê? Para que pudesse ser dado o veredito de absolvição ou de condenação. Então, quando Cristo ele usa aqui essa figura, ele está mostrando isso, mostrando que ele nos aceita, mostrando que ele nos aceitará nas mansões celestiais, para que assim nós possamos estar com ele, perdoados, justificados, purificados, e assim a gente possa ter justamente essa aceitação da parte de Deus, da parte do Senhor. Então, é a segunda bênção. E por fim, a bênção da intimidade. Veja que, conforme nós temos aqui nesse trecho, nos será dado um novo nome que ninguém sabe. Somente aquela pessoa que recebe o novo nome e o próprio Cristo que nos dá esse novo nome. E o que isso indica? O que isso significa? A intimidade que Cristo ele tem em relação a nós. Uma intimidade que já é real hoje, porém imperfeita, mas uma intimidade que será real no futuro e totalmente perfeita quando nós estaremos na presença de Cristo, adorando e celebrando ao seu santo e excelso nome. Então são bênçãos que nós temos aqui, prometidas por Cristo. São bênçãos que nós temos aqui, prometidas da parte do Salvador. Para quê? Para que nós possamos ter comunhão. Para quê? Para que nós possamos ter aceitação. Para quê? Para que nós possamos ter intimidade com Ele, não só aqui, mas sobretudo na eternidade. E aqui, meus irmãos, e aqui, minhas irmãs, a gente aprende uma lição. Que lição? Vale a pena, durante a nossa vida aqui nesta terra, procurar a santidade, procurar a piedade, procurar cada vez mais nos consagrarmos a Deus. Não é que com isso, eu, você, nós, sejamos salvos por causa disso. Não, não, não.
já fomos salvos pela obra de Cristo. Nós já fomos salvos pela redenção na cruz do Calvário. Porém, Deus se agrada de nós quando a gente opta por esse caminho e quando a gente trilha o caminho da santidade. Porque na medida em que a gente se assemelha cada vez mais com Deus, estamos nos preparando, nos adequando para viver a vida, a comunhão com o Senhor na eternidade. Conforme nós observamos aqui, para que nós possamos manter comunhão, para que nós possamos ter aceitação, para que nós possamos ter intimidade eterna com a pessoa do nosso Deus. Então, vale a pena, meus irmãos, vale a pena, minhas irmãs, aceitar o caminho da santidade na nossa vida, para que assim Deus ele venha a ser glorificado através do nosso viver. Então, nesse trecho, nós vimos alguns pontos da carta que Cristo ele escreve à igreja de Pérgamo. Nós vimos a apresentação que Cristo faz àquela igreja, nós vimos a atenção que Cristo tinha para com aquela igreja, nós vimos os elogios que Cristo fez àquela igreja, nós observamos as acusações que Cristo teve em relação àquela igreja, vimos também a correção que Cristo fez àquela igreja e, por fim, a promessa que Cristo deu àquela igreja. E, em síntese, o que nós aprendemos de tudo isso é que a gente não pode se misturar com o pecado. A gente não pode permitir que a igreja de Cristo ela possa ser invadida pelo mundo. Não, muito pelo contrário. O nosso caminho é diferente. O nosso padrão é diferente. O nosso viver é diferente. Por mais que a gente viva inserido dentro de uma realidade que nos prejudique no nosso desenvolvimento espiritual, nós precisamos lutar contra isso, nós precisamos enfrentar isso e, com a graça de Deus, trilhar o caminho da santidade para que, através de nós, Deus ele venha a ser glorificado. Aceitemos, meus irmãos, aceitemos, minhas irmãs, esse desafio. E se porventura há alguém em nosso meio que ainda não experimenta da salvação, diante de tudo isso que nós falamos, diante de tudo isso que nós consideramos, há uma verdade que eu queria lhe alertar na noite de hoje. Que verdade? A necessidade que você tem de se arrepender dos seus pecados. Veja que Cristo não tolerou o pecado na sua igreja. Cristo não tolerará o pecado na sua vida. Mais cedo ou mais tarde, ele virá com a sua espada de 2 gumes, e lhe julgará de maneira perfeita, e lhe julgará de maneira plena, e você não tem como se manter em pé diante do julgamento de Cristo. Portanto, para você só resta um caminho, o mesmo caminho que ele deu para a igreja de Pérgamo. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Faça isso, meu amigo, faça isso, minha amiga. Clame pela graça de Deus, clame pela graça divina, se volte dos seus caminhos maus, corrija pela graça de Deus a sua vida e, conforme nós temos aqui, aproveite todas essas bênçãos, a bênção da aceitação, a bênção da intimidade, a bênção da comunhão, para que assim você possa se deleitar verdadeiramente em Cristo, experimentando os tesouros eternos que Deus tem reservado para aqueles que se voltam para Ele, em sujeição, em obediência e em confissão. Seja essa a realidade na sua vida, para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.